mano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Animação total, gente. É o seguinte, vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Leise e agora a gente tá começando mais uma aula de ciências. E o que a gente vai falar essa semana na nossa aula de ciências? Bom, então é o seguinte, como vocês já estão vendo aí, né, no título aqui, eu quero que vocês acompanhem, vocês estão me vendo aí. Mas eu quero que vocês acompanhem aqui, ó, o slide que eu vou mostrar pra vocês, as imagens que eu trouxe pra vocês e a nossa aula. Então, o que a gente vai fazer nessa aula de hoje? Eu vou explicar pra vocês alguns conceitos importantes a respeito daquela APC que eu já enviei pra vocês, que é aquela atividade pedagógica complementar, né? Ou atividade programada pra casa, que é o que você tá fazendo na sua casa. Então, é o seguinte, na semana passada eu enviei uma APC, uma atividade, que era pra você realizar um experimento relacionado à luz, né? Olha só, se você olhar essa imagem aqui, você já vai perceber que tem o quê? Uma luz branca, né? Uma fonte de luz branca, acompanha comigo o slide. Aqui a gente tem um triângulo que na física a gente vai chamar isso aqui de prisma, e aí depois dele esse prisma aqui, ó, ele difratando a luz, ele separando aí, né, a luz branca no que compõe a luz branca, nas cores que compõem a luz branca. Então eu pedi para você fazer um experimento na sua casa, para você visualizar isso, para você ver como é que isso acontece aí na prática. Você criou um arco-íris na sua casa. Eu espero que você já tenha feito essa atividade. Caso você não tenha feito, eu espero que você faça o mais rápido possível. Professora, como que é para fazer, né? Já te mandei num outro vídeo, né? Clica aqui, ó. Não, brincadeira. Não tem card aqui, não. Aqui é simprão mesmo, né? Então, o que você vai fazer? Se você não viu o outro vídeo que eu ensino a fazer, você me pergunta, ou você vai lá no grupo do teu WhatsApp, ou então você vai lá no Classroom, que lá tá o vídeo ensinando você a fazer o passo a passo desse experimento, tá? Então faz esse experimento que é bem bacana, que você visualiza aí na sua casa como que é feito esse arco-íris caseiro. E aí, a partir dele, você começa a pensar no seguinte, né? Que a luz branca, essa luz, né, que tá incidindo aqui, seja a luz artificial ou seja a luz natural, como a luz do sol, por exemplo, ela é composta por várias cores. Mas e por que a gente, no ar, né, na atmosfera, por que a gente não enxerga essas cores? Né? A gente, em que momento na natureza que a gente enxerga isso? Quando chove, né? E aí tem aquela incidência lá da luz na gotícula de água e forma o arco-íris. Aí a gente consegue perceber as cores que formam a luz branca. Então vamos entender melhor como que funcionam as cores dos corpos ou as cores dos objetos? Vamos lá. Então vamos seguir, olha só. Então, contextualizando aqui, né, o conteúdo, o assunto. Então, olha só. No cotidiano, nós percebemos objetos de cores variadas. Então, aqui, ó, olha esse cubo mágico todo colorido, né? Aqui a gente tem aqui as canetinhas, o lápis de cor todo colorido. E a gente tem N objetos coloridos, né? Aliás, tudo à nossa volta é colorido. Se você parar para pensar agora, e não só pensar, mas se você parar um pouquinho, pausar esse vídeo e observar tudo ao seu redor, você vai perceber que a gente vive num mundo colorido, né? E que ótimo que a gente vive num mundo assim, né? Porque se fosse um mundo cinza, sei lá, não teria graça nenhuma, né? Monocromático, uma cor só não teria graça nenhuma, né? Tem até um estudo, quem se interessa aí por esse assunto, quem acha assim legal estudar mais sobre isso, tem um estudo que fala sobre a psicologia das cores. Como que as cores interferem no nosso humor, na nossa personalidade, no nosso jeito de ser. Por que tem determinada cor que você gosta mais? Por que tem determinada cor que você se interessa, sei lá, que cai bem em você? Já reparou? Que às vezes você usa uma determinada cor de roupa, por exemplo, de calçado, ou de maquiagem, as meninas que gostam de maquiar, sei lá, né? E aí você percebe que aquela cor, ela realça de repente a cor da sua pele, né? Ela realça de repente alguma coisa em você e aí você se sente mais harmônico com aquela cor. Então, existe aí um estudo chamado a Psicologia das Cores, que é interessante. Quem gosta aí pode aprofundar melhor, né? Mas o assunto da nossa aula não é esse, é mais a questão física da cor, né? Então a pergunta aqui, ó, que eu faço para vocês: você saberia dizer quais fatores podem influenciar a percepção que nós temos das cores de um objeto? Então a minha pergunta que eu faço agora aqui para você é: o que determina a cor de um objeto? O que determina você perceber a cor do seu objeto? Como que você percebe a cor vermelha, aqui nesse caso a cor verde? Como que você percebe o branco? Como que você percebe o preto? Como que você percebe essas cores? De que maneira o nosso cérebro processa essas cores, né? Então, a gente vai ver isso agora. Então, uma pergunta que eu faço aí pra você.
Você acha que os objetos, a cor é uma propriedade que pertence aos objetos, né? Ou não? A cor, ela não é uma propriedade do objeto. Então a gente vai ver aí como é que são definidas fisicamente falando essas questões. Vamos passar para o próximo slide. Então é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui nessa primeira frase aqui que eu coloquei para você. É uma afirmação, tá? A cor de um corpo será sempre a cor que ele reflete. Ah, olha que interessante. Então, a primeira verdade, a primeira coisa que a gente aprende aqui, pessoal, é que a cor de um corpo, um corpo, um objeto, ele só se torna visível porque existe luz incidente sobre ele. Certo? Então é de acordo com a cor que ele está refletindo, é que você vai conseguir perceber a cor desse objeto. Então, veja bem, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que quem possui a cor, a propriedade da cor, não é uma propriedade do objeto. A propriedade, quem tem a cor, é a luz. Então, olha que interessante. Por que eu pedi para você fazer aquele experimento? Que era para você ver que quando você incide a luz lá naquele CD, né, aquele DVD que você tirou a parte metálica, quando você incide a luz ali, o que vai acontecer? Você vai perceber várias cores formando a luz branca. Olha só que interessante como que a luz ela é composta, né? Então é o seguinte, a luz, para você já ficar sabendo, é um assunto que a gente vai continuar falando nas próximas semanas, ela é uma onda eletromagnética, certo? Então, o que é uma onda, né? A gente vai ver melhor, mas a onda ela é uma forma de energia que transporta alguma coisa, tá? Então, a luz, ela é uma onda eletromagnética e ela é formada por cores, certo? Essas cores, as cores que a gente enxerga, que a gente consegue visualizar, são chamadas de luz visível. É o que os nossos olhos são capazes de interpretar, tá? Isso não quer dizer que a luz só é formada por essas cores, ela é formada por outros comprimentos de onda que formam outros tipos de cores, mas a gente não consegue captar, ok? Então, olha só, qual que é o espectro, qual que é aí o tamanho, a quantidade de cor que a gente consegue ver. Então, e essa faixa aqui, ó, ela é chamada de espectro visível, tá? Que é o que a gente consegue enxergar. Então, a luz, ela é formada por 7 cores, basicamente 7 cores. Ela começa aqui, ó, no vermelho, tá? Que ela tem aqui um comprimento de onda, é o maior comprimento de onda, né? Ou seja, o fragmento é maior. E ela tem uma frequência menor, né? Ou seja, ela oscila menos. Então, o vermelho, digamos assim, começa por ele, depois a gente vem pro alaranjado, o amarelo, o verde, o azulado, né? O verde azulado, enfim, o azul, e aí depois aqui tá um azul forte, mas aí geralmente é chamado de violeta, roxo, alguma coisa assim, tá? Então, esse é o espectro de luz que a gente consegue visualizar, ok? Abaixo disso aqui, ou seja, ondas menores do que o vermelho, é chamado de infravermelho, está abaixo do vermelho. E acima aqui desse último, que é um roxo, ele é chamado de ultravioleta, está acima, né, o comprimento acima, ou seja, é por isso que a gente não consegue enxergar cores que estão abaixo, que tem comprimento menor que o vermelho, e a gente também não enxerga cores, né, ondas que estão acima do ultravioleta, né, do violeta. Aonde que a gente vê, aonde que existe aí, né, no nosso dia a dia, o infravermelho e o ultravioleta? O infravermelho, ele é bastante utilizado em controle remoto, sabe, de TV. Aquela luzinha vermelha lá, aquele pontinho vermelho que tem lá no controle remoto, quando você mira na TV, aquele pontinho lá, né, sai uma luz ali, né, e vai em direção à TV, mas a gente não enxerga, a gente não consegue captar. E a mesma coisa do ultravioleta. O ultravioleta é um comprimento de onda que os nossos olhos, a gente não consegue captar essa cor, a gente não consegue visualizar essa onda, mas as nossas células captam essa onda, né? E aí ela entra lá a nível molecular, lá a nível de DNA e pode causar o câncer de pele. O famoso câncer de pele é causado por esse comprimento de onda aí que vem da luz solar, ok? Então, esse comprimento aí, essa faixa de comprimentos de ondas da luz que a gente enxerga são as cores. Elas se manifestam nessas cores. Existe só essas cores, professora? Só o vermelho, só o laranjado, só o amarelo?
se a gente for falar assim, em cor, são só essas. Porém, cada uma dessas cores tem inúmeras tonalidades. Aí a gente tem o vermelho forte, o fraco, o avermelhado. A gente tem diversas tonalidades que a gente consegue perceber, ok? Então, continuando. Então, a cor, ela é uma propriedade da luz e não dos objetos. Por quê, pessoal? Eu só consigo enxergar um objeto porque existe luz incidindo sobre ele. Então, o objeto, como se fosse a existência do objeto, tem que passar. Vou pegar aqui minha garrafa d'água, né? Então, como que eu estou enxergando esse objeto? Eu estou enxergando ele de variadas cores, eu estou enxergando aqui a transparência, eu estou enxergando o líquido aqui dentro. De que maneira que isso é possível? Isso só é possível porque a luz, né, aqui do ambiente está incidindo sobre esse objeto. Esse objeto está refletindo, né? Está devolvendo essa luz para mim. E aí os meus olhos aqui, eu tenho células, né, lá na visão. Lembra quando estudaram os órgãos de sentido da visão? As células, os cones, os bastonetes, o que eles fazem? Eles captam essa informação, né, leva para o cérebro e o cérebro então identifica, e aí eu sei que essa aqui que eu já aprendi, né, lá quando eu era criança, que essa cor é azul, essa aqui é um meio esverdeado, né, aí eu tenho a garrafa que ela é transparente, o líquido aqui dentro também, que é a água, que é transparente. Então, tanto é que se tiver escuro com a ausência total de luz, eu não percebo os objetos, eu não tenho como perceber. Né? Eu não consigo nem identificar a cor, nada, né? Nem se o objeto tá ali mesmo, porque eu não tô conseguindo enxergar, ok? Então, a cor de um objeto depende da luz que incide sobre ele. Isso aí é bastante interessante, tá? Por exemplo, né? Aqui eu tenho esse objeto colorido, né? Enfim, vou pegar um outro objeto que eu tenho aqui. Aqui eu tenho um objeto que eu uso bastante. Não sei se vocês gostam, né, de usar também o post-it. Tem nota adesiva, né? Post-it é uma marca, né? Uma nota adesiva. E aí, que cor que você tá vendo aqui? Pink, né? Rosa, enfim, né? Depende da cor que tá aparecendo aí na tela pra você. Mas essa cor aqui é uma cor pink. Então, por que eu tô vendo essa cor aqui? Porque existe uma luz branca incidindo sobre ela. Se tivesse uma luz verde incidindo sobre ela, você sabe que cor que queria aparecer? Vou falar isso mais pra frente, tá? Então, a cor do objeto também depende de como é a luz que está sendo incidida sobre esse objeto, ok? Então, vamos continuar, né? Então, olha só, como eu estava falando para você, né, pegando aqui esse gancho aqui do espectro visível, né, eu vou trazer aqui para você esse prisma, né? Como que você acha que surgiu, gente? É bem interessante como que surgiu a descoberta, né, do prisma e tal. Como que descobriram que a luz branca, né, que a gente enxerga a luz solar, se você olhar agora ao seu redor, você vai perceber, né, que a luz, né, se você olhar para a lâmpada ou se você tentar assim, você não vai olhar diretamente para o sol, tá? Mas se de repente você perceber assim, né, a luz solar, você percebe que ela é uma luz branca, ela não tem cor, né? Como que descobriram? Gente, isso é tão antigo, assim, foi descoberto há muito, muito tempo atrás. Teve um cientista, né? Deixa eu arrumar aqui meu cabelo de arlequina. Gente, é o seguinte, então. Teve um cientista chamado Isaac Newton, né? Que você nunca ouviu falar, que você não sabe nem quem que é esse cara, né? Imagina, né? Se não, imagina, Newton, né? O pai da física. Só um minuto, vou beber uma água. Bebam água, hein, galera? Bebam água, se hidratem, se cuidem, fiquem em casa, não fica circulando, não. Vocês estão vendo o número de Covid aumentando, né? Tô puxando aqui um gancho aqui que eu lembrei, né? Enfim, faz de conta que a gente tá na sala de aula, porque eu morro de saudade do ambiente da sala de aula, de poder, né, conversar com vocês e tal, e trocar uma ideia. Esse negócio de ser professor youtuber, ó, não é pra mim, não. Bom, mas enfim. Então, o Isaac Newton, ele, o que ele fez? Ele pegou um experimento, ele pintou várias cores, né, lá do arco-íris, né, tipo como se ele fez tipo num CD assim, né, num disco, ele pintou e aí ele girou aquilo bem forte, né, bem rápido, colocou numa velocidade bem rápida, ele percebeu que conforme aumentando a velocidade, aquele disco ia ficando branco. Então, a combinação de todas as cores, numa velocidade rápida, a gente percebeu branco. E aí ele, se ligou, né? Nossa, então a luz é assim que funciona. A luz é branca. E aí, se você, né, fragmentar, né, decompor, você vai enxergar as cores. E é o que acontece na natureza, né? Isso ele já observava o arco-íris e tudo mais. E da onde que saiu, né? O arco-íris, como que ele é feito. Então, perceba uma coisa interessante, gente. A física, a química, a biologia e tal, as ciências da natureza,
esses estudos, né, a ciência em si, ela surge da necessidade do homem de explicar os fenômenos que ocorrem à sua volta, né? Então, quando a gente fala assim de luz, a fragmentação da luz, a gente fala assim de reflexão, difração, refração, parece que são nomes tão complicados, mas são só nomes técnicos, né, que foram inventados para classificar alguma coisa. Porque, na verdade, tudo isso que a gente está falando faz parte do nosso dia a dia, né? Você fez um arco-íris caseiro, mas, pô, você já... Desde quando que você vê arco-íris, né? Desde quando que você conhece o arco-íris? Desde que você é pequeno, né? A partir do momento que choveu, tem sol, tal, incidiu lá, sua mãe, sei lá quem, seu pai, sua família já, vem ver arco-íris. Até hoje todo mundo para ver arco-íris, né? Por quê? Porque é um fenômeno bonito de ser observado. Então, algumas pessoas, né, que a gente chama de cientistas e tal, eles tiveram uma curiosidade um pouquinho a mais do que o resto das pessoas para tentar descobrir como que esses fenômenos ocorrem, né? Assim, a explicação científica para isso, certo? Então, aqui eu tenho todas as cores, né, que a luz branca ela é decomposta. Então, a gente tem aqui, começando lá do vermelho, né, que tem o maior comprimento, né, e a menor frequência. E aí a gente vai para o alaranjado, amarelo, verde, o azul, o anil e o violeta, ok? Então essas são as 7 cores que compõem a luz. Então lá no exercício de vocês tem uma perguntinha, daqui a pouco eu já vou corrigir. Tem uma perguntinha falando assim, explique como que a luz branca é formada, é composta. Então ela é formada, é composta por essas 7 cores aqui e suas tonalidades, ok? Então vamos continuar. Então como que eu percebo, né, a pergunta inicial lá do começo do slide? Como que eu percebo a cor de um objeto, né? Como que eu percebo que esse objeto aqui é azul, esse aqui é verde? Como que eu entendo essa cor? Então, olha só. Quando a luz branca, aqui, né, no caso a luz solar, ou poderia ser uma luz artificial também, tá? A luz de uma lanterna, pode ser aquela luz incandescente, né, da lâmpada amarela. Professor, aquela lâmpada amarela incandescente, a luz dela é amarela? Não, a luz dela é branca, tá? Ela só é feita a partir de um material incandescente que ele esquenta muito e a cor daquele material é amarelo, mas a luz que é emitida a partir daquela lâmpada é chamada luz branca, tá? Por que ela é luz branca? Porque ela é composta por todas as cores, tá? Ela é considerada uma luz policromática. A luz, por exemplo, se for luz amarela. A luz amarela ela é chamada de luz monocromática e quando ela incide sobre os objetos, ela muda a cor dos objetos, tá? Então, por exemplo, você tem aí na sua casa, acho que hoje em dia nem fabrica mais, mas de repente você tem na sua casa aquela luz incandescente, né? Que é aquela lâmpada amarelinha, que ela emite, parece uma luz amarela, né? Mas você tem que observar o seguinte: quando ela incide sobre os objetos, ela muda a cor dos objetos? Não, você consegue enxergar, por mais que tenha um pouco mais de dificuldade, né? Porque ela não é uma fonte boa, né, de iluminação, mas você consegue enxergar a cor dos objetos. Você consegue enxergar que tem um vermelho ali, que tem um verde, que tem um branco e por aí vai, tá? Se fosse só uma luz monocromática amarela, você não enxergaria assim. Então, olha só. Aqui eu tenho a luz branca, né, a luz solar saindo, né, da fonte, que aqui no caso é o Sol. Então, olha só, ele pegou aqui as 3 cores primárias, que digamos assim, são as cores principais aí da luz branca. E aí, essas cores aqui, incidindo sobre esse objeto, que é uma fruta, que é a maçã, o que acontece, ó? A maçã, ela vai ter aí na sua composição, né, na sua pigmentação, né, o pigmento é a cor. Na sua pigmentação, ela vai ter um feixe aí, um comprimento de onda que reflete a luz vermelha, certo? Então esse comprimento de onda aqui, ó, ele chega aqui, ele bate, ele encosta nesse pigmento que tá aí na casca da maçã e ele é refletido, é como se fosse um espelho. Então ele bate e reflete. Quando ele reflete, só reflete o vermelho. Por quê? As outras cores que vêm junto com a luz solar, só tem essas 3 aqui, professora? Não, tem as outras, mas essas aqui são as primárias, são consideradas assim, digamos, as principais, então por isso que o desenho só mostrou essas. Então a cor verde e a cor azul, ela é absorvida, tá? Ela é como se ela penetrasse esse pigmento, ela passa o pigmento, né? Então ela é absorvida e aí a única cor que é refletida é quem? É o vermelho. Por isso que a gente enxerga a maçã da cor vermelha, porque tem lá na casca, né, no pigmento, um comprimento lá de onda desse pigmento que ele reflete aquela cor. Então é por isso que a gente enxerga as cores, entendeu?
Então a gente só enxerga as cores, gente, porque o objeto refletiu aquele comprimento da onda tal. Cada cor vai ter um comprimento, tá? Cada cor vai ter um comprimento. E aí, o objeto que tiver também aquele comprimento de onda, ele vai refletir aquilo, ok? Ah, mas beleza. E o branco, né? Como é que o branco é refletido? O branco é bastante interessante, por quê? O branco, ele tem aqui todos os comprimentos de onda, ou seja, quando a luz solar, que é essa luz branca, né? Quando essas cores elas entram em contato com o objeto branco, todas as cores são refletidas, nenhuma é absorvida. Então todas são refletidas, né? Todas voltam para o olho do observador e aí a gente observa algo branco, certo? E o preto, como é que é? O preto é o contrário. O preto ele absorve todas as cores. Então, a luz branca incide sobre o objeto preto absorve todas as cores, não reflete nada. E aí a gente não enxerga a cor, né? Então, a cor preta, digamos assim, é como se ela não existisse. A cor preta, na verdade, é a ausência de cores, ok? Deu pra entender? Se caso você fique com dúvida, o que eu sempre falo, ó. Sempre quando você for assistir uma videoaula, que você vai estudar, faz como se você estivesse na escola. Pega teu material, né? Eu aqui na minha mesa já fico com o material pronto aqui, né? Pega teu material, pega teu caderno. Você que tem o livro, né? Pega teu livro, já deixa aberto na página lá que você vai estudar. Pega tua caneta, teu lápis, vai anotando o que eu tô falando. Pausa o vídeo, anota, volta, me acelera, coloca mais rápido, sei lá. Faz aí do jeito que você achar melhor, tá bom? Mas aí você anota pra depois você poder me mandar a pergunta. Porque como eu não tô te vendo, eu não sei, né? Se você tá compreendendo, não sei nem a cara que você tá fazendo. De repente você tá deitado aí, sei lá o que você tá fazendo, né? Então eu não sei se você tá compreendendo o que eu tô falando, tá? Mas é muito importante que você me dê esse feedback aí pra eu saber se tá tudo bem. Então vamos seguir. Então olha só que interessante, né? Eu tava falando pra você que a cor do objeto, ele depende muito da luz que tá incidindo sobre ele. Então olha só. Olha que interessante, ó. Vamos pegar aqui esse objeto da letra A, que isso é o mesmo para todos. Aqui eu tenho uma maçã e eu tenho aqui um pássaro. Quando eu estou incidindo a luz branca sobre esse objeto, o que acontece? Eu vou enxergar o objeto da cor que ele realmente é, né? Vamos colocar assim. Então aqui eu consigo ver a folha verde, o cabinho marrom, né? Eu consigo ver aqui a maçã vermelha, o passarinho azul. Enfim, por quê? A luz branca, ela possui todas as cores. Então, quando ela entra em contato com esses objetos, né? Aquele objeto que ele tem aquela frequência igual à da cor que está vindo da luz branca, ele vai refletir. O que não é do mesmo comprimento, ele absorve e pronto, você enxerga daquela cor. Agora, olha só que interessante, ó. Aqui não parece rosa, mas é uma luz vermelha. Eu estou incidindo uma luz vermelha, olha só, em cima dos mesmos objetos. De que cor que eu vou ver esse objeto, gente? Como a luz vermelha é de um tamanho, de um comprimento, ó. Imagina que aqui é o objeto, imagina que aqui é a luz vermelha. Então, quando a luz vermelha entra em contato com esse objeto, que ele é do mesmo tamanho, ele bate e volta. Aí ele bate e você enxerga o vermelho. Agora, olha só. O passarinho azul, ele tem o tamanho do comprimento, né? Vamos imaginar assim, que o passarinho azul é esse aqui, né? Ele tem o mesmo tamanho aqui? Não. Então, o que acontece? Digamos que é menor, né? Vou pegar um objeto menor aqui. Vou pegar aqui, ó. Então, olha só. Esse aqui é o comprimento vermelho, esse aqui é o comprimento de onda azul. Então, quando ele bate, ó, ele não é do mesmo tamanho. Então, é como se ele batesse e ele entrasse. Ó, o comprimento de onda entrou, o vermelho entrou e foi absorvido. Então, como toda aquela luz vermelha que estava vindo em direção daquele objeto azul foi absorvido, não teve reflexão. Ou seja, aquele objeto não refletiu imagem nenhuma. O que é a ausência de cor? Que cor que é? Preto, né? A gente chama de cor preta. Mas fisicamente falando, a cor preta não existe. O que existe é a ausência de cor. Aí a gente deu o nome de preto, né? Da cor preta. Por falar em cor preta, né? Um cafezinho preto é bom, né? Então, percebam aqui no seguinte. Agora eu tenho uma luz verde incidindo sobre o mesmo objeto. Qual é a única coisa que eu vou enxergar aqui verde? Da cor real, a folha, porque a folha tem o comprimento igual à da cor verde e ela reflete a cor. A maçã e o passarinho não tem, então ela absorve. E aí a gente enxerga, né, a ausência de cor, que é o preto. E aqui a cor azul, não sei se você consegue ver se é o azul, porque eu acho que às vezes minha cabeça tá bem em cima aqui, né, desse lado aí.
Então, aqui a cor azul está incidindo sobre o mesmo objeto. O que eu estou enxergando? Eu não consigo enxergar a cor verde nem o vermelho, eu só vou enxergar a cor azul. Olha só que bacana, né? Interessante. Se você tem aí alguma coisa que emite uma cor, né, monocromática, faz um teste aí na sua casa, tá? Então vamos seguir. Então aqui, olha só que legal. Aqui, na verdade, é só um teste, né? Pra você ver que interessante. O nosso cérebro, ele já tá tão acostumado com as cores, a interpretar as cores, e ao mesmo tempo o nome das cores, porque a gente aprende o nome das cores lá na infância. Por exemplo, meu filho tem 4 anos, ele já sabe todas as coisas. Acho que ele aprendeu com 2, 3 anos, sei lá. Bem pequenininho, ele já começa a aprender o nome das cores, né? E o nosso cérebro, a gente fica tão automático que a gente já acostumou. Então aqui tem uma brincadeira para você fazer com os nomes das cores, né? O nome da cor e a cor que ela tem. Então o que é para você fazer? Ó, depois você vai pausar o vídeo e vai tentar, depois você me fala se você conseguiu. Você vai olhar abaixo e dizer o nome das cores, não a palavra, tá? Então aqui você vai falar o nome da cor e não o que tá escrito. Então olha só que interessante, vou tentar aqui, ó. Verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto, vermelho, azul, verde, preto, vermelho, amarelo, verde. Gente, é muito legal fazer isso. Façam aí. Porque ao mesmo tempo que você tá vendo que isso aqui é verde, só que tá escrito amarelo. Então dá muita vontade. Dá um bug no seu cérebro, né? Porque o teu cérebro tá tão no automático. Porque, gente, toda essa informação externa é o nosso cérebro que nos dá, né? Então é bem interessante. Façam esse experimento aí, tá? Depois vocês me contem como que vocês acharam aí, como que o nosso cérebro interpreta as cores e as informações, ok? Então, olha só, nossa aula é essa, tá? A explicação do conteúdo é esse. Agora eu vou mostrar pra vocês a correção da tarefa, tá? Vamos lá, deixa eu aproximar aqui. Deixa eu aumentar aqui pra você ver melhor. Deixa eu ver. Acho que aqui já dá pra ver. Então, olha só, né? Vou pegar aqui. Vou aumentar um pouquinho. Então, pessoal, olha só que interessante, né? Eu deixei 4 perguntinhas para você responder de acordo com esse conteúdo. Eu pedi para você ler o livro, né? Que é esse conteúdo que eu acabei de explicar para você. Se você não leu, ouça essa explicação, depois você dá uma lida lá. Você pode ir lá procurar as respostas, que tem as respostas aí do livro. Então, eu perguntei, quais são as fontes de luz? Lá no livro tem resposta. Eu não falei aqui no slide, mas eu vou falar agora. Então, olha só. As fontes de luz, coloquei aqui a respostinha, ó. Depois você pode pausar, tirar print, alguma coisa assim pra você entender melhor a resposta. Então, as fontes de luz são aquelas fontes que emitem luz, certo? São chamadas de fontes luminosas. Existem duas coisas aí que são classificadas no planeta, no universo, em qualquer lugar, que são as fontes luminosas ou fontes iluminadas. Então, ou você é uma fonte luminosa ou você é uma fonte iluminada, tá? Não dá para ser os dois, né? Então, a fonte luminosa é aquela que tem luz própria, aquela que consegue gerar, que emite luz. E a fonte iluminada, ela não gera luz própria, ela precisa de iluminação. Então, que exemplos a gente tem de fonte luminosa? A gente tem exemplos como, por exemplo, o sol, né? As estrelas são fontes luminosas. Alguns animais, como eu coloquei o exemplo do vagalume, ele pode ser considerado uma fonte luminosa, né? Porque ele gera luz. E também a gente tem as fontes, essas fontes que eu falei são chamadas de fontes naturais. E aí eu tenho as fontes artificiais. As fontes artificiais são aquelas que a gente produz, né? Aquela que o homem produziu. Então é a lâmpada, a lanterna, né? O LED e por aí vai, tá? Agora a segunda pergunta, ó. Explique a composição da luz branca. Isso eu acabei de falar no slide, né? Acabei de falar no vídeo. E também tem no teu livro a explicação. Então, a luz branca, olha aqui a resposta, ó. Ela é a combinação de 7 cores e as suas tonalidades, né? A gente enxerga essas cores, ó, coloquei aqui, ó. Podemos enxergar as diferentes cores da luz branca quando a luz incide sobre algum objeto e essa luz é refletida e aí a gente percebe as cores, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Quais são as cores primárias de luz? Então, as cores primárias de luz, deixa eu puxar para cá que não vai dar para você ver, né? Só um minutinho, deixa eu ver. Aqui.
Então, as cores primárias de luz são as cores azul, vermelho e verde. Essas são as cores primárias de luz. Não confunda com as cores primárias lá dos corantes, da pigmentação, tá? Aquilo lá que você estuda em arte e tal, né? Que são aquelas outras cores, não é a mesma coisa de luz primária, tá? Então, as cores primárias de luz, essas cores aqui também, elas são as que têm maior comprimento de onda, né? Você vai perceber isso quando você estuda mais a fundo essa questão de ótica, tá? Então, essas são as cores primárias de luz. E como nós enxergamos as cores? Então, olha só, eu coloquei aqui, né, já expliquei para você lá no slide, mas eu coloquei aqui detalhado. Então, a luz, ela se comporta como uma onda eletromagnética. Cada cor é composta por um comprimento de onda e também uma frequência, certo? Então, quando essa luz, esse comprimento, essa frequência, ela entra em contato com as nossas células, cones e bastonetes, lá dos nossos olhos, eles captam essa informação, é como se ele captasse esse tamanho, essa frequência e envia para o cérebro. E aí o cérebro é que lê isso. Aí o cérebro fala, ah, tá, beleza, então desse comprimento é o vermelho. Ah, então você tá enxergando vermelho, tá? Prazer, eu sou o vermelho. Desculpa. Me empolguei. Então é assim que você enxerga as diferentes cores, ok? É só uma curiosidade. Tem pessoas que elas não conseguem enxergar diferentes tonalidades, por exemplo. É o famoso chamado daltonismo. O daltonismo, ele é um problema genético, que a pessoa já nasce com aquilo e tal, e ela pode passar para o seu descendente. O que acontece? Ela tem um problema lá nas células do olho, cones, bastonetes, que não consegue identificar alguns comprimentos de onda. Então, aquele comprimento de onda, ele passa desapercebido. Então, a pessoa ela não consegue, às vezes, enxergar tonalidades, né? De vermelho, ou de verde, ou de azul, ou não enxerga nada colorido. Ela enxerga meio que preto e branco, tá? Então, isso também pode acontecer, beleza? Então, gente, é o seguinte, a aula de hoje foi essa, né? Sobre luz, sobre cores. Eu acredito que eu possa ter tirado algumas dúvidas, né? Talvez tenham ficado outras. E aí, eu quero que vocês me deem um retorno, dá um feedback, dá um oi, faz sinal de fumaça, sei lá, faz alguma coisa. Fala, ah, professora, eu tô aqui, né? Tô vivo, tô fazendo, tô com saudade, sei lá, fala alguma coisa aí, né? De repente a gente combina uma live ou uma aula ao vivo. Eu tô com muita saudade de vocês, muita mesmo. Pessoal, não vejo a hora da gente voltar, né? Se encontrar, se ver, voltar pra sala de aula. Eu acho que vocês também devem estar, né? Com saudade. É um recadinho muito importante que eu quero dar pra vocês. Comecei essa aula, né? Tava dançando, sei lá, animado, né? Às vezes eu penso que vocês podem estar desanimados, que vocês estão frustrados, sei lá, né? Não querem fazer, estão em casa. Mas, pessoal, não desiste não, sabe? Não desiste não, porque qualquer conhecimento, o mínimo possível que você esteja trabalhando agora, isso tá produzindo algo no seu cérebro. Isso tá fazendo com que essa etapa do seu desenvolvimento, ela não seja interrompida bruscamente de uma vez, né? Ah, a gente vai ter prejuízos, tal, lá no futuro, por conta dessa pandemia e da parada das aulas presenciais. Vai, gente, a gente vai ter prejuízo, a gente vai ter consequências, a gente vai ter que lidar com isso lá na frente. Talvez aumentar um ano escolar, já, assim, o poder público, a gestão escolar, está pensando em como remediar isso, como recuperar essa perda de que vocês estão tendo. Isso todo mundo sabe, né? Mas não vamos deixar que essa perda seja muito maior, né? Que você interrompa completamente os seus estudos. Que alguma coisa você consiga aprender, que você evolua, que você avance em alguma coisa, tá? Então, esse é o meu recado. A aula já acabou, tá? Quem quiser desligar, tudo bem, não tem problema. Vocês sabem que eu gosto de conversar com vocês, né? Que eu gosto de falar um pouquinho pra vocês, que eu gosto de tentar dar uma motivada em vocês. Então, se você precisar de mim, precisar de ajuda, precisar de conversar, professora, vamos fazer aí uma videochamada, vamos tirar dúvida, vamos conversar, ou sei lá, vamos fazer uma live só pra gente falar bobeira, não sei, só pra gente se ver. Vamos fazer, tô super aqui. Tô super aqui pra vocês, tá bom? Então, ó, um beijo no coração de vocês, amo cada um. Se cuidem, fiquem com Deus e me mandem as tarefas, por favor. Beijo.